Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te visite por dentro, sem barulho, como quem acende uma luz num cômodo esquecido da casa. Que o Espírito Santo sopre onde a tua alma está sem ar, e derrame água viva onde o teu coração virou chão batido. E se hoje você chegou cansado, desconfiado, ou até meio fechado, que essa palavra não bata do lado de fora, mas encontre uma fresta, só uma fresta, para entrar. Porque a verdade é esta, a mais importante de todas: tem gente que está dentro da cachoeira de Deus, mesmo assim, sai seca. Está perto da graça, ouve, vê, sente a água cair, mas está plastificada por dentro. E isso dói, porque é possível estar na igreja, no ambiente da fé, cercado de oração e ainda assim permanecer impermeável, protegido do toque que cura, protegido do amor que muda, protegido da verdade que liberta. Agora, antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa bem simples: se essa mensagem fizer sentido para você em algum nível, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a alcançar mais gente que também anda sedenta, mas não sabe nem dar nome para essa sede. E se puder, ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar mergulhando nessas verdades que não massageiam o ego, mas salvam a alma. Eu quero te conduzir por uma cena que parece um filme, mas é um retrato espiritual do mundo. Imagine a cachoeira mais linda que você já viu, enorme, branca, viva, descendo com força, fazendo barulho de vida. E o Senhor mostra 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo está longe, muito longe. A água cai com abundância, mas eles estão secos. Secos de sentido, secos de esperança, secos de Deus. É gente que decidiu viver como se Deus não existisse. Não é só quem diz eu não acredito. É quem acorda e dorme sem conversar com o Criador, quem administra a própria vida como se fosse dono do próprio fôlego. A cachoeira está lá, derramando graça, mas a pessoa escolhe a distância. E toda a distância de Deus vira sede, mesmo que a pessoa disfarce com barulho, trabalho, vícios, ironia ou orgulho. O segundo grupo não está tão longe. Está na beira. Gente que se aproxima, que respeita, que até crê em Jesus, que vive um cristianismo real, mas em caminhos diferentes, com experiências diferentes. Estão na grama, na pedra, perto do respingo. E o respingo molha. Molha mesmo. Por isso tanta gente experimenta cura, libertação, consolo, milagres, recomeços. Quando a água cai com força, ela respinga longe. A graça de Deus não é mesquinha. Ela alcança até quem está na borda, porque Deus tem um coração que transborda. Mas o terceiro grupo é o que mais deveria estar vivo, é o que está dentro. Dentro do lago, dentro da cachoeira, dentro do lugar onde a água bate direto. Só que aí vem o choque. Quando Deus faz a água assentar e a visão fica nítida, aparece um detalhe doloroso. Muitos que estão lá dentro não estão molhados. Estão usando uma roupa plástica transparente, da cabeça aos pés. Estão protegidos. Estão certos. Estão no lugar certo. Estão com a identidade certa. Mas continuam secos por dentro. E a pergunta que atravessa como flecha é: que área da sua vida você plastificou? Porque esse plástico não nasce do nada. Ele é costurado com pecado repetido, com mentira que a gente defende, com ódio que a gente justifica, com orgulho que a gente chama de personalidade forte, com violência que a gente chama de meu jeito. Ele é feito de máscara. Máscara de católico, máscara de cristão, máscara de pessoa boa. A água cai, mas não entra. A palavra é lançada, mas não penetra. E aí acontece uma tragédia silenciosa. A pessoa se acostuma com a aparência de fé e perde a intimidade com Deus. E quando a fé vira só aparência, qualquer coisinha rouba a alegria. A pessoa se irrita fácil, desanima fácil, se ofende fácil, cansa fácil, e acha normal viver assim. Mas não é normal. Não para quem foi chamado a ser morada do Espírito. Existe um tipo de coração que fica igual estrada de terra batida. Passou tanta gente, pisaram tanto, que virou duro. Você pode jogar semente, pode jogar água, pode jogar promessa, não entra. E nesse chão batido, o mal tem especialidade. Ele rouba a palavra antes que ela crie raiz. Ele é ladrão de semente. E quando ele não consegue roubar a palavra, ele tenta roubar a alegria, porque uma pessoa alegre em Deus vira um perigo. Ela não se vende, não se curva, não se desespera, não se entrega ao vazio. Então eu te digo com carinho, mas com firmeza, não adianta ficar dentro da cachoeira se você está usando capa de astronauta. Você pode estar no oceano e morrer de sede, se a tua boca estiver fechada por dentro. Você pode ter o Espírito Santo derramado sobre a igreja e,
Ainda assim, se embriagar com outras coisas, normas, brigas, vaidades, comparações, rótulos, disputas, razões, ressentimentos. E enquanto você corre atrás do que não é essencial, o essencial fica do lado de fora da tua rotina. A pergunta que salva é simples: o que é essencial na sua vida hoje? O que vem primeiro de verdade? Porque o que vem primeiro é o que te governa. E se você está percebendo agora que existe um plástico aí, uma área do teu coração que virou impermeável, não se condene. Se conscientize. Porque consciência é o primeiro rasgo no plástico. E rasgar o plástico não é só força de vontade. É a aproximação do Espírito Santo. Ele é a água que lava, mas também é fogo que derrete. O que você não consegue romper no braço, Deus consegue amolecer na presença. Às vezes o primeiro passo não é uma mudança gigante. É uma sinceridade. Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou molhado. Eu ouço, mas não entra. Eu vejo, mas não transforma. Eu sinto a água bater, mas eu continuo seco. Me ajuda. E eu quero que você faça essa oração do seu jeito, ainda hoje. Não adie. Porque adiar é um jeito elegante de continuar plastificado. Escreve aqui nos comentários qual é a área plastificada que você identificou em você. Pode ser orgulho, mágoa, mentira, vício, frieza, medo, comodismo. Quando você escreve, você dá nome. E quando dá nome, você começa a vencer. E se essa mensagem pode ajudar alguém, compartilha com uma pessoa específica que anda seca por dentro, mesmo estando perto de Deus. Sabe o que é mais perigoso nessa história do plástico? É que ele é transparente. Por fora, ninguém vê. A pessoa continua com a mesma rotina religiosa, continua dizendo eu creio, continua ouvindo palavra, continua até se emocionando em alguns momentos, mas por dentro não se rende. E aí, aos poucos, ela começa a achar normal viver sem experiência real de ser tocada. A fé vira costume. O evangelho vira decoração. E quando a graça vira só um cenário, a gente fica especialista em parecer, mas amador em ser. Por isso que aquela visão não é só uma crítica. É um diagnóstico de amor. É Deus dizendo: você está perto. Você está dentro. Mas eu não te fiz para viver impermeável. E quando isso cai no coração, dói. Dói porque a gente percebe que pode passar anos na cachoeira e continuar com sede. Pode estar cercado de água viva e ainda assim procurar bebida errada para matar a sede. E é exatamente aí que muita gente se perde. Tenta compensar a secura espiritual com outras embriaguezes. Alguns se embriagam com distrações. Outros, com controle. Outros, com regras. Outros, com orgulho de estar certo. Outros, com validação dos outros, curtidas, atenção, aplauso. A alma, que deveria respirar Deus, vai respirando fumaça. E tem uma coisa que precisa ser dita com clareza: o inimigo não precisa tirar você da cachoeira para te vencer. Basta ele te convencer a ficar lá dentro sem se molhar. Basta te convencer a manter a máscara, a cápsula, a roupa plástica. Porque enquanto você está plastificado, a palavra escorre e não entra, a oração bate e não atravessa, a comunhão não cura, a confissão não transforma, a missa vira um cumprimento, o louvor vira uma música bonita e a vida continua igual. E aí acontece a segunda especialidade do mal: ele rouba a alegria. Não é de uma vez. Ele vai roubando por goteira. Hoje você perde a alegria por uma coisa pequena. Amanhã por outra. Depois você já acorda sem alegria e acha que é maturidade. Não é. É falta de óleo. É falta de espírito. Quem está cheio do Espírito Santo pode até chorar, pode até enfrentar luto, pode até atravessar tempestade, mas não perde o eixo. Porque a alegria não está pendurada do lado de fora. Ela está enraizada. O problema é que a gente, muitas vezes, coloca a nossa alegria em coisas frágeis, no comportamento do outro, no dinheiro, no reconhecimento, na saúde perfeita, na vida sem problemas, no dar certo do jeito que eu planejei. Aí qualquer vento derruba. Qualquer crítica arranca. Qualquer atraso abala. Qualquer frustração desmorona. E é nesse estado que o plástico engorda. A pessoa se protege, se fecha, cria armaduras emocionais e espirituais para não sofrer e acaba não vivendo. Então, como é que se rasga esse plástico? Primeiro, com verdade. Não com performance. Deus não se impressiona com seu teatro, mas ele se move com a sua sinceridade. Quando você diz: Senhor, eu não estou conseguindo amar, isso já é um corte no plástico. Quando você confessa: eu virei uma pessoa amarga, isso já abre uma fresta. Quando você admite: eu tenho vivido de aparência, isso já é começo de libertação.
Porque o plástico é alimentado por mentira. E mentira não resiste à luz. Segundo, com renúncia do que não é essencial. A gente diz que quer ser cheio do Espírito, mas vive cheio de outras coisas. Cheio de ansiedade, cheio de comparação, cheio de notícias tóxicas, cheio de conversas vazias, cheio de ressentimento, cheio de pecado escondido, cheio de justificativa para continuar igual. A alma é como um copo. Se já está cheio de lama, não tem como encher de água limpa sem derramar algo. E é por isso que muita gente reza e não sente nada. Não é porque Deus não veio. É porque não tem espaço. Terceiro, com proximidade do fogo de Deus. O Espírito Santo é água, mas é fogo também. E fogo derrete plástico. Tem coisa que não sai na força. Sai na presença. Sai quando você se coloca diante de Deus de verdade, sem maquiagem, sem discurso, sem desculpa. Sai quando você começa a criar um hábito simples, mas fiel. Oração diária, leitura do Evangelho, silêncio, adoração, um pedido humilde. Não é sobre fazer muito. É sobre se abrir de verdade. Porque a água da cachoeira não é fraca. O que é fraco é a nossa decisão de permanecer blindado. E aqui entra uma imagem que eu quero acrescentar para tornar isso ainda mais concreto. Existem pessoas que vivem como uma casa bonita por fora, mas com os cômodos trancados. Você entra na sala, está tudo arrumado. Mas o quarto da mágoa está fechado. O porão da culpa está fechado. A cozinha onde estão as palavras duras está fechada. O quarto do vício está fechado. E a pessoa pensa: Deus pode ficar na sala. Só que Deus não é visita. Ele é Senhor. E Senhor não fica só na sala. Ele quer entrar onde dói, onde fede, onde dá vergonha, onde você escondeu a chave. Não para humilhar você, mas para curar você. Por isso eu te pergunto de novo, de um jeito prático: qual cômodo você trancou? E qual foi a desculpa bonita que você inventou para manter trancado? Eu sou assim mesmo. Eu não consigo. Eu já tentei. Ninguém me entende. Depois eu vejo isso. Cada uma dessas frases pode ser um pedaço de plástico sendo reforçado. E Jesus não quer te ver dentro da cachoeira, fingindo que está molhado, enquanto o coração continua seco. E quando você começa a rasgar o plástico, sabe o que acontece? A água entra. E quando a água entra, ela incomoda primeiro, porque ela lava. Ela mexe. Ela tira a sujeira. Ela revela a ferida. Mas logo depois ela cura. Ela refresca. Ela devolve vida. Ela devolve alegria. Ela devolve coragem de ser verdadeiro. E aí você passa a entender o que é ser batizado nessa água viva. Não é um evento do passado. É uma experiência diária de rendição. Muita gente que está assistindo agora talvez esteja exatamente nessa fase, dentro da cachoeira, mas com medo de tirar a roupa plástica. Medo do que vai aparecer. Medo de admitir que está errado. Medo de pedir perdão. Medo de mudar. Medo de ficar sem controle. Só que o controle é um ídolo que deixa a gente seco. Deus não te chamou para controlar tudo. Deus te chamou para confiar. Então faz uma coisa. Escolhe uma atitude concreta para hoje, só uma, mas verdadeira. Uma conversa que você precisa ter. Um perdão que você precisa começar. Um pecado que você precisa abandonar. Uma oração que você precisa retomar. Um pedido de ajuda que você precisa fazer. Quando você dá um passo pequeno com verdade, o céu responde com graça grande. E eu queria te pedir algo importante. Muita gente assiste aos vídeos do canal e não é inscrita. Dá uma olhada agora e confere se você está inscrito mesmo. Se não estiver, se inscreve e ativa as notificações, porque assim você recebe aviso quando sair vídeo novo e não perde nenhuma mensagem que pode ser exatamente a água que vai quebrar a tua secura por dentro. Agora me diz nos comentários uma coisa diferente. Em uma frase, qual atitude concreta você vai tomar hoje para rasgar esse plástico? Escreve como compromisso. E se essa mensagem falou com você, curte e compartilha com alguém que está vivendo de aparência e precisa voltar a viver de verdade. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quero iniciar nossa reflexão com uma bênção que ecoa em nossos corações, uma bênção para nos despertar, para nos tocar profundamente, como a água fresca de uma cachoeira. Abençoados sejam os olhos que nos acompanham e os corações que se abrem para ouvir a palavra do Senhor. Que a presença do Espírito Santo se faça sentir em cada palavra, em cada silêncio, em cada gesto. Imaginem, por um momento, a cena. Estamos diante de uma imensa cachoeira, com águas claras e poderosas que caem, banhando a terra com sua força e beleza. Ela nos chama, nos atrai, como o próprio Senhor nos chama para a sua graça, para a vida em abundância.
No entanto, como acontece com todos nós em nossa caminhada, há aqueles que permanecem distantes dessa cachoeira. Eles observam de longe, sentindo a brisa da água, mas sem se permitir ser tocados, sem se entregar a ela. Essa imagem da cachoeira me foi dada em uma visão profunda que tive em um encontro espiritual, onde falávamos sobre a verdadeira Igreja de Deus Pai, a Igreja que não é apenas um lugar físico, mas uma comunidade viva, alimentada pelo Espírito Santo. E o Senhor me mostrou 3 grupos de pessoas diante dessa cachoeira. O primeiro grupo estava bem longe, sem nunca se aproximar. Eles estavam secos, distantes da água, como muitos hoje em nossa sociedade que vivem sem Deus, sem fé. Vivem suas vidas como se Ele não existisse, afastados da fonte de vida que o Senhor nos oferece. Não há sede de Deus em seus corações, e por mais que a água respingue ao longe, não há como se saciar. O segundo grupo estava mais próximo, à beira da cachoeira. Eles sentiam a água respingar em seus corpos, estavam molhados, mas ainda não estavam completamente mergulhados na fonte. Esse grupo representa aqueles que, embora se aproximem da fé, ainda estão longe da vivência plena dela. Estão em várias igrejas que professam acreditar em Cristo, mas não experimentam a profundidade do relacionamento com Ele, não têm a intimidade que Ele deseja conosco. Eles são tocados, mas não transformados completamente. E o Senhor me mostrou que, mesmo assim, há milagres e curas nesse grupo. Deus age onde há fé, e mesmo nos lugares onde o Espírito ainda não habita plenamente, Ele manifesta seu poder. E então, o Senhor me levou a ver o terceiro grupo, aqueles que estavam dentro da cachoeira, nadando nas águas vivas. Eles estavam imersos na graça de Deus, se banhando na abundância do seu amor. Estes são aqueles que pertencem à verdadeira igreja, aqueles que estão mergulhados na palavra de Deus, na oração, na vida sacramental. São aqueles que vivem com fé plena, que buscam a transformação de sua vida pela ação do Espírito Santo. Agora, vou te pedir que pare um momento para refletir. Você se sente mais próximo de algum desses grupos? Você está à distância, sentindo a brisa da cachoeira, mas sem se aproximar para se deixar tocar pela água da vida. Ou você está sentado à beira, sentindo os respingos, mas sem se entregar ao mergulho completo. Ou você está dentro da cachoeira, nadando nas águas vivas, totalmente imerso na presença de Deus? Essas são questões que cada um de nós precisa responder, pois é a nossa posição diante da cachoeira da graça que define nossa caminhada espiritual. E enquanto você pensa sobre isso, eu te convido a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Como você se sente diante de Deus hoje? Você já se permitiu mergulhar nas águas da vida? Curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessa reflexão. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Não perca a oportunidade de estar mais perto de Deus todos os dias. Ao olharmos para nossa caminhada de fé, muitas vezes somos tentados a acreditar que já estamos em um bom lugar, que já estamos próximos de Deus. Mas será que realmente estamos imersos na sua graça, ou estamos apenas molhados, tocados por ela superficialmente? Na visão que tive, o Senhor me revelou algo muito profundo sobre nossa igreja e nossa fé. Quando olhamos para a água da cachoeira, vemos algo que é completamente puro e vital. Mas, o que aconteceu com os que estavam dentro da água, no centro da cachoeira? Aconteceu que, embora estivessem lá, dentro da água, todos estavam usando um tipo de capa plástica. Eles estavam imersos na água, mas não eram tocados por ela de forma plena. Eles saíam da cachoeira e estavam completamente secos. Essa imagem me tocou profundamente, pois representa a realidade de muitos cristãos hoje em dia. Vivemos dentro da igreja, mas muitas vezes, nos protegemos do impacto real da fé, nos fechamos em nossos próprios medos, em nossa própria rigidez, em nossa própria falta de entrega. Estávamos impermeabilizados, plastificados, pela falta de coragem de viver o cristianismo com verdade, com intensidade, com radicalidade. O plástico que nos envolve são nossas máscaras, nossas falsas aparências, nossa falta de transparência diante de Deus. O pecado, o ódio, a violência, a mentira, tudo isso nos envolve e impede que a água da graça penetre profundamente em nosso ser. Somos como o solo que, por ser pisado constantemente, não consegue mais receber a semente da palavra. E essa é a ação do inimigo. Ele vem roubar a palavra, ele vem tirar de nós a possibilidade de viver a transformação que Deus quer para cada um de nós. Isso é doloroso, porque significa que, mesmo estando dentro da cachoeira da igreja, ainda estamos impermeabilizados pela falta de sinceridade com Deus, pela falta de coragem de nos entregarmos plenamente. Agora, é momento de refletirmos juntos, o que em sua vida está plastificado.
Que áreas do seu coração estão protegidas, fechadas, impermeabilizadas? Talvez o Espírito Santo esteja tentando tocar você, mas você se sente distante, como se algo o estivesse impedindo de ser tocado. O Senhor nos chama para rasgar essas vestes de plástico, para deixar cair as máscaras e nos entregar completamente à sua graça. Ele quer que mergulhemos nas águas vivas da sua misericórdia e nos deixemos purificar, curar e transformar. E enquanto você pensa sobre isso, eu te convido a comentar abaixo. O que você acha que está impedindo você de ser tocado pelas águas de Deus? Você se sente aberto à transformação do Espírito? Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos, e lembre-se de conferir se está inscrito no nosso canal. Ative as notificações para receber os próximos vídeos, e não perca as mensagens que podem transformar sua vida. Chegamos à parte final dessa reflexão, e quero pedir a você que se permita olhar para dentro de si mesmo. O Senhor nos mostra, através da visão da cachoeira, como muitas vezes estamos tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes da verdadeira experiência com Ele. Deus nos chamou para viver em plenitude, para ser repletos do Espírito Santo, para ser transformados por sua graça. Porém, muitas vezes, nos embriagamos com outras coisas, com as normas, com as regras, com as expectativas do mundo. Esquecemos do essencial, o Espírito Santo, a água viva que nos dá a vida verdadeira. Quando nos afastamos do Espírito, quando nos fechamos em nosso orgulho ou em nossa própria ideia de santidade, nos tornamos como aquele peixe que procura água, mas não consegue encontrá-la porque já está cercado por ela. O Espírito Santo é o sopro de vida, é o fogo que purifica. Mas, para ser tocado por ele, precisamos rasgar as vestes de plástico, tirar as máscaras e nos abrir para a sua ação em nós. Quando buscamos o Espírito Santo de forma verdadeira, ele nos transforma, ele nos molda, ele nos faz novas criaturas. Ao refletir sobre essa visão, o Senhor me ensinou uma grande lição. A verdadeira transformação começa quando reconhecemos nossa fragilidade, nossa miséria, e nos entregamos totalmente ao poder do Espírito Santo. Não precisamos ser grandes, não precisamos ser vistos pelos outros, precisamos ser humildes, precisamos ser como esterco nas mãos de Deus, prontos para ser usados por Ele para dar frutos, para gerar vida. E com isso, me vem uma pergunta para todos nós. Você está pronto para deixar o Espírito Santo tocar profundamente sua vida? Está pronto para se abrir e permitir que ele transforme aquilo que é impermeabilizado em você? Eu te convido a refletir e, se puder, compartilhe suas respostas nos comentários. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas. Também, se ainda não se inscreveu, verifique sua inscrição e ative as notificações. Não deixe de estar com a gente nos próximos encontros de fé e reflexão. O plástico do coração só começa a se rasgar quando a gente troca a pose pela verdade. Porque Deus não tem compromisso com a nossa encenação, Ele tem compromisso com a nossa salvação. E aqui entra uma lição que, para muita gente, é humilhante, mas é justamente a humilhação que salva. O Espírito Santo prefere a nossa pequenez sincera do que a nossa grandeza artificial. Tem horas em que a gente quer ser grande, quer ser importante, quer ser exemplo, quer ser referência. E sem perceber, vai costurando um uniforme plástico com linhas de vaidade. E aí a água bate, mas não entra. A palavra chega, mas não cria raiz. A gente até se emociona, mas volta igual. Eu me lembro de uma história que ilustra isso de um jeito quase duro de ouvir, mas libertador. Um homem recebeu uma missão bonita: escrever uma biografia, contar sua trajetória, registrar sua vida. E no meio da oração, pedindo inspiração, veio uma visão que não massageou o ego. Em vez de holofote, veio o espelho. Em vez de aplauso, veio verdade. Ele se viu como algo pequeno e desprezado, como aquilo que a gente não quer nem mencionar. E ele ficou arrasado, porque esperava uma imagem de santo, e recebeu um retrato de miséria. Só que Deus não mostra miséria para humilhar. Deus revela para curar. E a cura começou quando ele parou de tentar ser uma estátua e aceitou ser terra. Depois, em oração, a visão continuou. Ele se viu ainda menor, mais seco, rachado, sem brilho. E de repente, como num quintal simples, apareceu um agricultor com um carrinho de mão, levando aquele nada para uma horta linda. E ali veio o recado que muda tudo. É melhor ser adubo nas mãos de Deus do que enfeite nas mãos do orgulho. Porque adubo, quando é colocado na terra certa, gera fruto. E fruto é sinal de vida. Isso, sim, é cristianismo real. Não é parecer puro por fora, é deixar Deus transformar por dentro. Percebe como isso conversa direto com a cachoeira? Enquanto eu estiver plastificado, eu vou defender minha imagem. Vou proteger meu orgulho. Vou justificar meu pecado.
Vou manter minha máscara. Mas quando eu aceito a humildade, eu começo a dizer: Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu tenho sido duro. Senhor, eu tenho sido falso comigo e contigo. E aí o fogo do Espírito Santo encosta, e plástico não aguenta fogo. A roupa de astronauta começa a derreter. A couraça começa a ceder. A água, finalmente, entra. E quando a água entra, ela faz duas coisas. Primeiro, ela incomoda. Porque ela lava. Ela mexe. Ela tira o entulho que a gente escondeu embaixo do tapete. Ela faz aparecer o que a gente preferia manter trancado. Mas depois ela cura. Ela refresca. Ela devolve a alegria de verdade, aquela alegria que não depende do humor dos outros, nem do dinheiro, nem do elogio, nem de uma vida sem problemas. É a alegria que nasce quando o essencial volta para o primeiro lugar. Porque a alma tem uma ordem. E quando Deus não está em primeiro, todo o resto vira peso. Quando Deus volta a ser centro, até a dor encontra sentido, até a lágrima encontra chão, até a luta encontra direção. Então hoje eu te deixo um caminho simples e prático, para não ficar só bonito no discurso. Escolha uma área da sua vida para destrancar. Uma só. Uma conversa que você vem adiando. Um perdão que você vem empurrando. Um hábito que está te matando aos poucos. Uma mentira que você vem sustentando. Um pedido de ajuda que você vem engolindo por orgulho. E diga ao Espírito Santo: vem aqui. Não é vem na minha sala arrumada. É vem no meu quarto bagunçado. É ali que o milagre acontece. Porque milagre não é só cura do corpo. Milagre é coração de pedra virando coração de carne. E que Deus te dê coragem de ser verdadeiro. Coragem de rasgar o plástico. Coragem de parar de viver de aparência. Coragem de deixar a cachoeira te molhar por inteiro. Porque você não nasceu para ser seco dentro da graça. Você nasceu para ser cheio do Espírito, cheio de vida, cheio de Deus. Escreve nos comentários uma frase de oração bem curta, do seu jeito mesmo. Algo como Espírito Santo, derrete o meu plástico ou Jesus, me ensina a ser verdadeiro. Curte o vídeo e compartilha com alguém que está perto de Deus, mas ainda não conseguiu se abrir por dentro, porque uma única mensagem pode ser a fresta que faltava para a água finalmente entrar.